A ministra Bento Carneiro afirmou que o STF só alcançará a igualdade de gênero quando as 11 cadeiras forem ocupadas por mulheres. A declaração foi uma maldição pinchada para uma plateia formada só por mulheres no primeiro dia do Summit Mulheres nas Profissões, evento organizado pela empresária Luísa Trajano, CEO da rede de loja de varejos Magazine Luiza, também conhecida por Magalu, que de quebra-gelo é putaria! Tá tudo errado nesse país. Agora, por fim, na Ópera do Malandro, vem ela cantando a música. Não sei que música ela pode cantar agora. Que música eu coloquei aí, alemão? Que ela canta, essa parte, que você não colocou no negócio, você colocou... Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. A ministra Bento Carneiro afirmou que o STF só alcançará a igualdade de gênero quando as 11 cadeiras forem ocupadas por mulheres. A declaração foi uma maldição pinchada para uma plateia formada só por mulheres no primeiro dia do Summit Mulheres nas Profissões, evento organizado pela empresária Luísa Trajano, CEO da rede de loja de varejos Magazine Luiza, também conhecida por Magalu, que rima com vamos ouvir a sonora. Assim, quando me perguntam quando que o Supremo Tribunal Federal terá igualdade de homens e mulheres nas cadeiras, e eu respondo, quando os 11 forem mulheres, aí nós teremos igualdade. Porque nós tivemos sempre 11 homens dizendo que sabiam o que a gente queria. Ninguém sabe o que a gente quer. Quem sabe o que a gente quer é a gente mesmo. E é preciso que isso valha dentro de casa, quando o parceiro diz, pode deixar, eu sei o que você quer, eu resolvo. Não, estamos na fase Gilberto Gil. Quem sabe de mim sou eu, é claro. Para você que me esqueceu, aquele abraço. Tem um trecho do livro do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em que ele fala do ativismo judicial. Para quem não sabe, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o maior constitucionalista vivo desse país, que ele diz o seguinte: hoje a situação, eu estou aqui parafraseando, está tão feia no Supremo que basta que o juiz fale meia dúzia de lorota, cite Ariano Suassuna e aquilo vira um documento jurídico. Está ela aí, citando Gilberto Gil, né, um homem que pega 4 milhões no correio quebrado para fazer show, ele que já é milionário. E ela, né? Quem sabe de mim sou eu. Eu não sei de você, Carmen Lúcia, porque você sempre disse que queria democracia. Mas daí na hora de censura você fala que pode só a cabecinha. Como é que pode um negócio desse, Eduardo? Palhaçada. Só a cabecinha? Ou o que eu não quero? Só o batonzinho? Constrangedor. Constrangedor, Pavinato. É ridículo, beira um seminário de colegial, parece isso, batendo palma, né? Dane-se a história da ministra Ellen Grace, né? Ela jogou no lixo ali a atuação da ministra Ellen Grace. E aí isso até tem conexão com a nossa primeira, vamos dizer, a primeira parte dessa pauta, envolvendo faquinha, sempre essa coisa performática, para sinalizar virtude, né? Aí, não, é que nem aquelas pessoas também que me irritam um pouco. Não, nós não temos bandidos de estimação, somos defensores da democracia. Poxa, essa altura do campeonato já está superada essa etapa. Nós estamos entrando numa etapa mais profunda. Né? E aí não, faz empate, vai catar coquinho, né? Vamos fortalecer a democracia. A gente sabe do que se trata, né? E lembrando aqui que o artigo 47 da 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, eu sei assim mais afinco por causa que foi meu TCC, permite a paródia. Então não há qualquer possibilidade, deu descrédito à obra. Qual seria o descrédito da obra? Afirmar que a obra seria desagradável? Não, você está fazendo uma paródia, não há descrédito. Né? Bom, mas aí a gente sabe como é que é o ativismo judicial no Brasil. E aí nós temos a situação, o ministro Alexandre de Moraes intermediando o encontro, era para ser um integrante de um poder inerte, ele está intermediando. Primeiro, o que ele tem de barganha para conseguir chamar o presidente do Senado e o presidente da República para a casa dele, a residência? Né? O que ele tem de barganha para conseguir convencer ambos? E aí depois acabar intermediando para selar uma paz, uma harmonia. É difícil. E aí, por fim, a gente tem essa palhaçada dessa resolução que acaba tendo um poder concentrado para o STF,
eu li uma parte da resolução em que a decisão final, adivinha de quem é? É do Supremo Tribunal Federal, que não tem aplicação a ele. E aí tem a manifestação teria a manifestação do CNJ e da Advocacia Geral da União, envolvendo eventualmente negligência, né, condutas impróprias. Você pode dar um campo amplo de subjetividade. E aí, para não ficar muito feio e trazer para o campo da objetividade, ganhos, né, ganhos indevidos. Bom, é uma completa palhaçada, quero dizer aqui, completo teatro em que os trouxas somos nós, né? E aí, Wellington, o que você achou desta ópera do malandro? Não, tudo muito doido, assim, Será que o Alexandre de Moraes os recebeu de chinela e regata? eu tava imaginando... De robe de chambre? Como pode ter sido essa suruba institucional, essa prostituição entre os poderes, né? Como será que foi essa conversa? E vejam que loucura, né? A Carmen Lúcia ali parecendo que está num DCE universitário, né? Aplaudida por falar coisas que são, como me coloca aqui o Eduardo, ginasiais, né? É a cultura woke invadindo o poder judiciário. Já temos protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, protocolo de julgamento com perspectiva racial. E agora vem a Carmen Lúcia falando que quer 11 ministras mulheres. Que é de uma... E é isso, a coisa ficou muito rasa no direito. Né? Mais uma vez, uma área muito séria, onde a gente lida com patrimônio, a gente lida com vida, a gente lida com família, a gente lida com liberdade. E são essas pessoas, né, com essa mentalidade ginasial, que estão na Suprema Corte. Né, fazendo conchavos entre amiguinhos, olha, vamos aqui apaziguar entre os poderes, etc. E toda a liturgia se vai. Eu disse a um amigo meu, a gente estava conversando sobre a questão jurídica hoje no país, eu falei para ele, cara, só sobra as virtudes. Então a gente é refém de que o indivíduo tenha virtudes e ele se autocontenha. A gente é refém disso, porque o ordenamento jurídico já foi para a casa do chapéu, já extrapolaram os limites da interpretação textual, e lamentavelmente esse é o cenário que nós temos hoje enquanto direito, né? E a Suprema Corte reflete essa mentalidade que também acaba se desdobrando aqui nas instâncias inferiores, porque vai copiando, né? E aí eles vão falar, mas se o Supremo chutou o balde, então aqui também na minha vara, aqui no primeiro grau, eu faço o que eu quiser. Recentemente eu vi um desembargador, se não me engano é o Tribunal do Trabalho, falando aqui na minha vara, mando eu, meus funcionários, ou seja, são dele, né? Não prestaram um serviço público para essa. Meus funcionários não atendem, não dão instruções a advogado. O advogado tem que saber caminhar. É o funcionário dele, né? Então essa gente se apropriando da coisa pública, a gente tem que tomar o país de volta. Você sabe que eu fico acompanhando o chat todo dia, né? Muita gente, e não é a maioria das pessoas, mas muita gente ficou presa no tema do Alfredo Gaspar até agora. Nossa, as pessoas são fissuradas, são vidradas, né, em certas coisas. E algumas coisas interessantes, né? Pessoas dizendo, vocês estão errados, ele foi escolhido há 6 meses. Então, o Alfredo Gaspar foi escolhido para vice faz 6 meses, viu? Não foi ontem, tá? Então ele enganou todo mundo, saindo ao Senado? Todo mundo. O Valdemar Costa Neto falou todo mundo. É o xadrez 4D do Valdemar. Parabéns para você que tem o Valdemar em tão grande conta assim na sua vida. Outra coisa que eu achei interessante aqui é o seguinte, ontem, quando eu acabei o programa, eu fiz uma contradita a uma fala do Cássio Conká, o Cássio Nunes Marques, que falou que a urna eletrônica é um patrimônio da democracia. Eu gosto sempre de explicar as coisas. E eu disse que democracia não tem patrimônio. Democracia não tem bens materiais. Então a urna não pode ser patrimônio da democracia, porque a democracia tem só um bem e esse bem é imaterial, que é o poder do povo. Mas nada. Não tem outro bem, a democracia a não ser esse. E eu quero encerrar aqui deixando uma outra reflexão de uma frase que me tocou muito no coração. Lembrando aqui, minhas críticas são matemáticas ao Gaspar, faço porque devem ser feitas. Se você não gostou, gostasse, mas pelo menos para pensar. Mas uma frase que me chamou a atenção de uma eleitora foi o seguinte: você não pode criticar o que você não conhece. E é com esta frase
que eu quero encerrar e deixar para você deitar na tua cama e pensar. O dia que você que não é formado em engenharia elétrica, você que não é formado em sistema de computação, você que não entende porra nenhuma de eletrônica, quando você fala que porque aqui é uma democracia e você pode criticar, e agora alguém não pode criticar o Alfredo Gaspar porque não o conhece, eu não critiquei o caráter dele, eu critiquei os números dele, e os números dele todo mundo conhece. Mas mesmo se eu não conhecesse, a democracia tem esse patrimônio, que é o poder da crítica. Então sim, na democracia eu posso criticar, você pode criticar, e a partir do momento em que um débil mental que fica defendendo liberdade de expressão fala você não pode criticar o que você não conhece, eu já não entendo mais quem é você. E é por isso que eu não sou político, viu? Obrigado. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.